É, meu Deus, não fazem isso. Dr. Olívio Quilombo, a olhar para os estragos que a chuva recorrentemente provoca para a cidade de Luanda. Olha, infelizmente, a palavra recorrente vem dizer tudo e mais alguma coisa. Se é recorrente é porque não se está a governar. Porque a governação, governar é prever, governar é projetar, governar é olhar para ações que possam mitigar os tais problemas tidos como recorrente. Governar é garantir, pela capacidade da governação, resolução, realização do cidadão por via da ação política. Portanto, as políticas públicas têm esse grande objetivo, que é, por via da sua ação, agirem sobre o cidadão e terem como resultado primário a realização do cidadão. E se temos recorrentes ações que colocam o cidadão como vulnerável, ou não se está a governar, ou se está a governar mal. O Dr. Celso falou bem da questão dos anos 60. Houve, de facto, uma chuva de uma dimensão que só se compara, digamos, àquela que em 2007, se calhar, inundou o Cacoaco, que levou parte do bairro Paraíso para baixo, digo para baixo, e acabou com a cefopesca, que criou-se até um estado de sítio na altura. E as pessoas ficavam sitiadas, nem se tinha informação do que está passando naquela região. Graças aos familiares que tínhamos ali, que foram fundamentais para nos fazer chegar alguma informação que até hoje, enfim, nos põe boca aberta, que é o facto de ter morrido muitas pessoas, não fazer parte de uma estatística, por um lado. E por outro lado, é o facto de, nos anos 60, ter havido uma chuva da mesma dimensão, que a ação do colono foi colocar aquelas paredes que criam hoje aí a Rua da Missão, a Igreja Metodista, portanto, aquela parte frontal da De Beers, passa aqui, da Rainha Ginga, ali o São José de Colonia, foi criada uma parede naquela altura que evitou que aquela zona, como é uma subida, portanto, a Rua da Missão, saiu do Quinaxixi para Mutamba, conseguiram conter aquelas paredes. Hoje, se eu tenho esta rádio, este estúdio, choveu na segunda-feira, e é quando eu estou, caiu água, e choveu ontem. Aqui onde eu estou continua a cair água, vai chover amanhã, depois da manhã. Aqui onde eu estou sentado, continuar a cair água, ou a gestão da rádio é incompetente, ou, enfim, qualquer coisa de muito grave está a acontecer. Nós temos bairros que inundam desde depois da independência até hoje, porque houve um crescimento desordenado, exponencial, sobre a cidade capital, que não foi, digamos, contido ao longo do conflito. Embora muitos poderão dizer que havia uma guerra, não tinha-se como criar condições para contenção, mas os planos de contingência ou de contenção existem exatamente para colmatar a pressão que veio de um lado para o outro. E se tivesse construído cidades antes da entrada de Luanda, como na zona de Catete, na zona do Bengo, ou na zona do Bengo Cachito, portanto aqui mais a norte, ou ainda mais a sul, Cabo Ledo, ou aí na zona do Rio Longas, poderia então evitar que as pessoas chegassem até esse espaço. Poderia ser feito ou durante o fim do conflito, ou no pós-conflito. Mas no pós-conflito entendeu-se colocar uma cidade a 10 km do Rio Kwanza, por exemplo, e não se colocou uma no Rio Bengo, ou aqui na zona antes do Kwanza Norte, por exemplo, para conter, para fazer com que a cidade baixa não fosse fustigada. Isso é um ponto. Agora, eu também tenho memória dos 15 bilhões de dólares do plano metropolitano de Luanda, que era um plano, e a engenheira Isabel falou disso várias vezes. Tenho ideia dos vários governadores que passaram pelo governo policial de Luanda, com ideias brilhantes sobre Luanda. Lembro de uma frase de João Capapinha, que na altura era governador, ele dizia que Luanda é uma cidade, é um quarto feito para 4 pessoas e tem 500 pessoas. Esses exemplos recorrentes, mas que nunca se dá uma solução efetiva sobre Luanda, é a demonstração inequívoca: ou se governa mal, ou não se governa.
Porque eu não posso para a ter, nossa eu não posso realidade, ter. o que é que está a acontecer? Eu não posso ter um cazenga que tem quase 70 anos ou mais de existência. Porque inunda sempre, eu não posso ter, eu não consigo conceber isso. Mas não para a nossa consigo realidade, conceber isso é isso. o quê? Isso é governar mal? É governar Ou não mal, Ok. é a ausência, a famosa ausência de Estado. Quer dizer, o Estado não está aí. Há uma ausência de Estado. Nós fizemos um trabalho, não tem proposta nenhuma, no governo, deixa-me governar. Quando eu governar, terás uma proposta à medida de Luanda. À medida de Luanda. Terás Sim, a sim, oportunidade, vou sim, senhora. passar a palavra. E eu continuo. Exato. Nós fizemos uma visita sobre Luanda, no âmbito, primeiro, em novembro, do grupo parlamentar, deputação de proximidade. Fomos a municípios de Luanda todos, na época de chuva. Na época de chuva, os vídeos estão aí, a reportagem está aí, a Rádio Despertar tem. Fizemos-lo a semana passada ao nível do Parlamento, a Luanda e Bengo, a nível da 4ª Comissão. E hoje, um grupo de colegas, deputados do grupo parlamentar da UNTA, fomos ver um município apenas do Kazenga no pós-chuva. Como é que São está? os mesmos problemas. São os mesmos problemas. São os mesmos problemas. Então, há ausência de Estado. Ok. Doutor, Porque se o Kazenga inunda todos os anos que eu tenho Orçamento Geral do Estado, o Kazenga inunda, e o Orçamento Geral do Estado é um documento que visa a promoção do crescimento e consequente desenvolvimento, é deste documento onde saem o dinheiro para financiar as políticas públicas. Então não se está a governar. Ou se está a governar muito mal. E a solução, que eu lhe posso dizer, já que o Dr. Celso quer uma solução, seriam autarquias. Que não se pretende, né? Que não se quer, porque se olha para as autarquias como bicho de cabeças, mas o governo de proximidade, Vamos fazer as o autarquias, governo vamos onde resolver o cidadão é partícipe da resolução dos seus problemas a nível do município, há maior facilidade isto é de olhar ingenuidade política. os problemas por um lado, de criar políticas, Incompetência, de ouvir o doutor, é cidadão, isso. porque ele mora ali. Isso é que é incompetência. Quando você vai a um município, na minha condição de deputado, ouve com cada informação, com cada ideia, que eles não conseguem levar essas ideias ao administrador municipal, Tá certo, doutor, porque há uma vamos só separação. concluir, quero Eu já também termino. solicitar a opinião Já justamente. termino. Exato. Há exatamente uma distância de relação pessoal entre o governado e o governante. E quando eles observam, por exemplo, um deputado ou qualquer outra pessoa que se aproxima a eles com o interesse de ouvir, eles abrem-se e têm ideias brilhantes. E só é possível essa relação, esse ouvido aguçado, se existir autarquias. Como Ok. uma outra forma de governação, diferente desta, que de 75 tem os bairros a inundar sem solução. Ok, eu já passo a palavra assim, Dr. Celso Malavolone, que sei que quer rebater. Dr. Celso Malavolone, que agora consigo, estamos a fechar este assunto. Eu queria rebater alguma coisa do Dr. Quilombo, mas a questão que se coloca é justamente esta: como é que se explica que continuemos a ter os mesmos problemas, as centralidades projetadas, partimos do pressuposto de que quando foram projetadas, o governo já previa essa questão de inundações, enfim, e depois a questão das construções desordenadas, o ministro de Estado falou sobre isto. Quem é o responsável disso? É justamente o cidadão? É uma responsabilidade partilhada cidadão, que vai construir numa zona de risco, sem autorização da administração municipal, ou a própria administração municipal também tem uma dose de responsabilidade nisto? Olha, Pedro Cafiel, tanto a minha experiência como trabalhador humanitário, de desenvolvimento rural, ou, perdão, desenvolvimento comunitário, como a minha experiência mesmo de comunicação, e isso a academia legitima, é que a pior abordagem que se pode ter numa altura de crise é concentrar-se, procurar culpados e concentrar-se nos problemas. Os manuais de gestão de crise, e não só, recomendam que quando se está numa situação como esta, deve-se concentrar no problema apenas para fazer um levantamento realista e logo em seguida concentrar-se nas suas soluções. E a comunicação deve também acompanhar esta abordagem. Mas esta abordagem... E depois da solução encontrada, é preciso também procurar o responsável do problema. Não. Eu ia para ali. Okay. Você, se olhar para a situação de Luanda, a situação de Luanda é o resultado de um processo histórico.
Era isso que eu estava a tentar explicar quando você pediu que eu desse a palavra. Justamente, vamos sem problema. Porque sem problema. eu digo que é um processo histórico, por quê? Porque eu estive a dizer que nós, de 1975 a 2002, as pessoas procuraram Luanda porque era o único refúgio que tinham, onde se sentiam mais seguras. E, de facto, o Estado não teve a capacidade de dirigir as pessoas sobre onde é que deveriam, por exemplo, construir. Até porque as pessoas viviam em campos de deslocados. Vocês são mais novos, mas quem estão lembrados de certeza que o Jica, onde hoje é o supermercado, não sei se ainda é, era um campo de deslocados do Ambo. Os bairros Xinguar, eu posso pedir ao moderador que peça que não me interrompa. Não, meu doutor Celso pode continuar. está aqui a fazer um recuo Não, à história, sem precedentes, eu estou a fazer... sem necessidades. Não, peço a desculpa. pergunta foi uma. Eu peço desculpa. Vai rebater ou não vai rebater o que eu disse? Vamos deixar claro. Rebate o que eu disse, Eu faz favor. sei Muito que bem. a Rádio Despertar é da Doutor- UNITA, doutor- o senhor é deputado da UNITA, Não, mas muito se não bem. houver respeito, Muito Olha bem. que tá de respeito. Doutor eu César levanto-me e vou-me embora. Vai fazer um grande favor se fizer Portanto, isso. Vai dizer, está a dizer muitas inverdades portanto, e que não adianta ouvi-lo porque assim. assim nós estamos a ir para a malcriadeza. Não é malcriadez, é uma questão Não de tem- racionalidade do desculpe, tempo muito bem. e objetividade dos Senhores, assuntos. meus senhores, Esse recuo histórico, o senhor, a chamar, por exemplo, de mais novos, Só um ponto de Sua ordem. Excelência, por uma entidade questão protocolar, de falou, falta de falou, identidade falou, intelectual falou. é grave. Ninguém o interrompeu. Não, deixa-me Só um ponto de pôr ordem. esse ponto, Muito porque bem, um ponto de ordem. senão eu vou mesmo Vou levantar-me lhe e devolver sair. a palavra, só um ponto de ordem. Não, eu vou Assim rapidinho, só um ponto de ordem. Aqui não se prioriza ninguém. Aqui todos merecem o mesmo tratamento. Então E as justamente pessoas o que estamos têm a que fazer. ter a mesma educação e Justamente. respeito. O doutor César Se Malavneque o senhor estava a é tão falar, respeitado, tal como o ninguém, doutor Quilombo, ninguém o doutor interrompeu. Chiuto e o Não, doutor Cicato. desculpe, Muito bem. eu Vamos continuar. chateei-me Muito bem. e tenho que esclarecer isso, Exato. porque não é normal. Mas é assim, se o senhor deputado da UNITA falou, ninguém o interrompe, as pessoas o ouvem até o fim, por uma questão de educação e respeito, deve fazer o mesmo e depois esperar e rebater. Está certo. Isso é um Voltando- debate. Eu posso me interromper se for necessário. Não, peço desculpa. Se haver necessidade de interromper, vou interromper. Agora, tem que ter capacidade de continuar com o teu raciocínio. Isso é um exercício que você calhar não sabe. Não, desculpa, e é normal que não saiba. O senhor está a fazer Também isso. me interrompeu-me enquanto eu O falava. senhor Eu está a fazer mantive isso dentro porque da minha senta-se análise. em casa e tal, muito bem. Oh, aí é. Mas deve ter respeito pelos outros, porque senão... Tá nervoso, tá, Celso? Deixa-me dizer uma coisa já aqui, agora, e vou sustentar isso. Se o doutor Quilombo sentir-se que tem o direito de ter esse tipo de atitudes, eu a partir do próximo debate já não venho cá. Mas problema seu. Porque, mas isso não é problema meu, porque problema o doutor seu. Quilombo Se não vier para aqui, não pode doutor, sentir... se lá vai indicar uma outra pessoa. Ele não pode Será sentir-se- substituído, ponto Não, final. não vai. Doutor O problema César vosso, Malavneque. tema, problema vosso. O Empela Pior não aí, vai, Os o Empela não vai. Os 4 comentaristas são convidados pela direção da Rádio. Portanto, E é isto. então, o senhor Então, tudo moderador bem. Muito bem. imponha ordem Vamos no vamos deputado continuar. que está aqui, que É o a que a estamos- rádio é o que estamos pertence. a fazer. Porque senão, Agora, não vale a pena nós virmos Quilombo aqui. não está a merecer atenção especial, não. Ninguém está a merecer. Não, o doutor Todos Quilombo, têm direito o doutor Quilombo está a ter uma atitude que tratamento ninguém igual. de nós aqui está Muito a ter. bem. E que ninguém está a impor certo, ordem, está por isso é certo. que eu tive que Muito fazê-lo. bem. Não pode ser, e já tenho dito isso outras vezes. A sua ideia, vamos concluir. Doutor César Malavneque. Bom, então eu estava a dizer que nesta altura não se pode procurar culpados. Ninguém. Nem sequer podemos dizer já agora, culpado é quem fez a guerra, quem não fez a guerra, culpado. Porque tudo isto é o resultado de um processo da nossa história. E nós, pelo menos, que trabalhamos nesta área do desenvolvimento comunitário, temos isso como regra. Portanto, as pessoas vieram, não vieram porque quiseram. As pessoas vieram em busca de segurança. Esse é o direito. As pessoas vieram aqui, as autoridades naquela altura estavam preocupadas em guerrear-se. Eu, por acaso, não. Toda a gente sabe o que eu estava fazendo nesta altura. E, por causa disso, não fizeram, nem executaram um plano diretor para que o Kazenga não crescesse como cresceu, o Paraíso surgiu como surgiu. Eu ainda estou lembrado que o chamado bairro Xinguar
quando surgiu, eu por acaso era o representante do Unicef aqui. Era um campo de deslocados Cogebair. Portanto, essa é a situação que nós temos, que herdamos do nosso processo histórico. O que é que nós temos que fazer? Nós agora temos que, e aí concordo com o que disse o Dr. Cicato, temos que fugir ao empirismo e fazer estudos. É verdade, eu concordo com o Dr. Cicato que já houve planos para os quais foram gastos, digamos, fundos públicos e que estes planos deveriam agora estar em implementação. Mas também é uma coisa que nós não podemos fugir. Da maneira como Luanda está, para se fazer uma requalificação profunda de Luanda, de alguma forma temos que fazer um processo migratório inverso àquele que aconteceu. É preciso diminuir o número de pessoas em Luanda. E nós podemos fazer isso de duas maneiras. Ou nós criamos condições nas outras províncias para as pessoas fazerem o processo inverso que fizeram, ou então nós criamos outros espaços preparados, já levando em conta isso, para que descongestionemos o Kazenga, descongestionemos o Casquel do buraco, ou seja, descongestionemos estes bairros e estes bairros sejam requalificados, tenham um sistema de esgotos e drenagens como deve ser, e então, de certa maneira, refaçamos a cidade. Okay. Agora, a concluir? Eu lhe confesso que, porque não é minha área, eu lhe confesso que não sei até que ponto é que isto está a ser feito. Mas o que eu posso dizer é que já é consenso geral, ao nível do Executivo, que tem que se encontrar uma solução deste tipo, profunda, para que, como dizemos todos aqui, esta situação não se repita todos os anos a mesma coisa, todos os anos a morrerem cidadãos, todos os anos, porque de facto isto não, é uma situação que não é feita a ninguém. Está certo. O Dr. Olívio Quilombo queria dizer alguma coisa, depois aqui o Dr. Cicato. Nós estamos há 21 anos sem guerra. E em 21 anos, em qualquer parte do mundo, sem guerra, chama-se tempo, que é um dos principais capitais políticos, o tempo. De segundo, tens o dinheiro. Em política, sem tempo, sem dinheiro, não se faz nada. O tempo é para criar as estratégias, programas e implementá-los. O dinheiro aí tem a capacidade de transformação por via da implementação das políticas públicas. E o que eu sinto é que Luanda tem a governação emergencial. Essa governação emergencial, na minha perspectiva, faz com que haja sempre ações políticas emergenciais que depois custam muito para os cofres do Estado. É uma das formas, no meu entendimento, de manter as elites com uma atividade financeira ativa. Ou seja, porque tu tens ações quase todos os anos avultadas, com somas avultadas, programas de somas avultadas, que custam, pesam os cofres do Estado. Porque eu entendo, mesmo em políticas públicas, quando se fala do ciclo das políticas públicas, é um processo de 5 fases em que você analisa, identifica o problema, analisa, cria condições de solução, depois soluciona e implementa. Mas não consigo perceber que em 21 anos depois, há bairros que surgiram nos últimos 21 anos que têm os mesmos problemas que a Baixa de Luanda. O Talatona, em 2004 não existia Talatona. O Nova Vida não existia em 2004. O Quilamba não existia. Só para dizer, em 2004 e 2005, o Quilamba Quiache, ou o Camama, terminava no topo do cemitério. No topo do cemitério para frente não havia nada. Esses bairros surgiram ontem. Nós não podemos chamar isso de crescimento desordenado, até porque veio num momento de paz. Isso é um ponto. Pode justificar o outro momento em que havia conflito, que não se foi capaz de criar um plano de contingência, por exemplo, para conter as pessoas que chegassem no espaço de Luanda. Quando eu falava das autarquias, são fundamentais, é que nós vamos dar a oportunidade às elites locais participarem no processo de governação, e que já estão formadas, estão ali, estão para dar uma oportunidade. Quando eu disse que quando vamos aos bairros encontramos pessoas que dispõem, eu hoje estive no Kazenga, fui à 7ª Avenida, e eu vi com cada coisa. Eu disse, por que vocês nunca disseram isso ao seu administrador? Não, ele não vem aqui, não temos contato com ele. Mas estão a dizer isso a mim porque eu vim ter com eles. Só a governação de proximidade, do ponto de vista político, que é autárquico,
que vai completar o valor político da democracia, que é a participação direta do cidadão nos seus assuntos, poderá, do ponto de vista prático, transformar-se em solução. A outra questão é, há um cidadão do MPLA que se chama Antônio Venâncio, que tem um projeto ambicioso. Para quem estiver interessado, pode o contactar, tem que é uma pessoa muito comunicável, que é o famoso Rio Luanda. Eu, quando quero perceber as questões das chuvas, falo com o Engenheiro Venâncio, explica-te como é que iria funcionar o Rio Luanda. Ouvi alguém ligado ao governo da província de Luanda, que falou exatamente do tal Rio Luanda, mas não na perspectiva do Engenheiro Antônio Venâncio, que esse rio vai recolher as águas das chuvas, será um espaço que também poderá facilitar o tratamento da água e fornecer a água a Luanda, que é um dos principais problemas da cidade de Luanda, fornecimento de água potável. Porque não se consegue perceber uma cidade com dois grandes rios, Rio Longa, Rio Kwanza, Rio Bengo, o Rio Kifangondo, Lagoas, e que tem problema de fornecimento de água potável. Há capitais mundiais no mundo que o rio não existe, não tem rios, não tem. Desalinizam a água do mar para torná-la impotável. Nós temos todas essas valências e temos sempre desculpa, não é? Quando há calamidades naturais, quando há manifestações da natureza, há chuva. Nós encontramos a chuva enquanto seres viventes. A arquitetura, a engenharia encontrou a chuva. Por isso é que elas são ciências e tentam conviver cientificamente, contornando os estados que a chuva podem fazer. Há outros cidadãos do MPLA que eu vou aqui citar. A concluir já. Já vou concluir. Tinha uma associação chamada Vias do Bem. Eram jovens. Eu lembro, matando eles, que é o Moxará, o Olívio Fernandes, que foi administrador adjunto para a área técnica do Kazenga. Bom técnico. Tem pessoas com essa capacidade. E termino. A questão, por exemplo, da crise. As crises não são eternas. Não me vão dizer que Luanda vive uma crise eterna. Não pode ser. As crises têm um momento de maturação e de resolução. Elas surgem, cria-se uma estrutura para conter a crise e resolvê-la. Não podemos ter uma governação de crise eterna. Não pode ser. Okay. E já termino mesmo. Culpados. A governação tem que ter culpados. Porque a governação é um exercício político. Tem responsabilização jurídica e política. Se foi feita uma via, foi feito um trabalho de drenagem, uma via de drenagem, foi feita uma estrada, e não conteve as águas, alguma coisa falhou. Faz um trabalho de engenharia para ver se o problema é técnico ou é político. Pode ser que houve corrupção. E a corrupção é das piores maneiras que os políticos têm de drenar fundos públicos. Então tem que haver culpados, sim, senhora. Ok. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,